como que a gente organizou essa oficina do projeto urbano. Na verdade, foi dentro de uma reunião urbana, no início, a gente pensou como que a gente vai fazer para reunir toda a rede de parceiros de um restaurante, que são até consumidores, fornecedores, agricultores, comunidade e também outros atores que têm uma influência forte sobre a atividade do restaurante. E aí surgiu a ideia da Denise, que tinha esse congresso do Nutrição Funcional, de organizar isso dentro do congresso de Nutrição Funcional. E ela começou a conversar com o pessoal do congresso e a fazer uma sugestão de organizar uma feira, que foi uma ótima sugestão, porque eu acho que sem essa feira a gente não teria uma participação desses agricultores, que são atores muito importantes para medir os impactos justamente das inovações, porque é através da fala deles que a gente pode realmente ver se muda alguma coisa para eles também, do ponto de vista da inclusão social, da renda deles e até do manejo do cerrado, que é o principal aspecto ambientais que a gente discutiu durante a oficina. A ideia da oficina, né, quando o Stefano me chamou para organizar a oficina, eu pensei, trazer agricultores de tão longe como os Quincede e os Calunga, geralmente não vale a pena para eles vir de tão longe, que eles acabam ficando 3, 4, 5 dias fora de casa e não faz nenhum dinheiro, não tem nenhuma renda. Só participar de uma palestra, de uma oficina, assim, para eles não é tão rentável e eles não gostam tanto. Então eu pensei, para conseguir trazer eles, tinha que ter uma feira. Aí como é que a gente ia fazer uma feira só com uma oficina? Aí como eu vi que 3 pessoas que estavam envolvidas, que seriam talvez as palestrantes do congresso, que era eu, o Luiz e a Ana Paula, tinham sido chamadas para o congresso de nutrição funcional, eu pensei, vamos ver se o pessoal gosta da ideia e deixa fazer uma feira. E aí eles gostaram da ideia, deixaram fazer. Para os agricultores envolvidos no projeto, principalmente essas 2 comunidades, os Calunga e os Quincede, que vieram de tão longe, a melhor parte da oficina em si foi a feira, porque a partir da oficina eles conseguiram mostrar um pouco para várias pessoas, consumidores que eles nem imaginavam como nutricionistas, e depois conseguiram vender mais, justamente por causa da oficina. Aí a dificuldade que a gente tinha com essa organização é que organizar isso num hotel 5 estrelas, num congresso que era fora da atividade, gerou um tipo de... A gente tinha que negociar um pouco, fazer alguns compromissos. Então a gente fez algum compromisso, mas no final acho que, apesar das preocupações que a gente tinha no início, de juntar nossa oficina, ou colocar nossa oficina dentro de um congresso, que é um congresso de não sei quantas pessoas, enorme, mais de 500 pessoas, foi um pouco um desafio. Um dos problemas de organizar isso dentro do congresso foi que era um evento aberto, quer dizer, numa sala de 200 pessoas. No início eu pensei em organizar apenas uma oficina com 20, 30 pessoas, que são as redes próximas dos chefes, mas no final a gente abriu uma sala e aí chegou mais de pelo menos 100, 150 pessoas dentro da sala. A gente resolveu apresentar no início da nossa oficina o vídeo de apresentação do projeto com subtítulo, pelo menos para todos os participantes terem uma ideia do que se trata. Como tinha pensado de ser uma oficina com metodologia bastante participativa e que possa interagir agricultores que não sabem ler nem escrever com pessoas da academia, e público de modo geral, a gente tinha que ter alguma metodologia que conseguisse cativar um pouco de cada um. A gente conseguiu pensar no talk show, que foi a metodologia que a gente usou, A gente usou 2 talk shows. A metodologia do talk show, ela permitiu as pessoas falar, se expressar, principalmente as comunidades que não têm uma tradição escrita. Então era difícil organizar uma oficina através de uma outra
um outro formato, com papel, com caneta. Eu acho que através dessa metodologia talk show a gente conseguiu ter bastante informações da parte justamente dessas comunidades que nem têm os hábitos de realmente falar assim dentro do congresso, nesse tipo de congresso. Eu fui, como a gente quis dizer no dia, que era um bate-papo, né? Um talk show, que é uma versão mais informal, abrasileirando, né? E eu fui como se fosse a apresentadora desse talk show, que foi eu e mais 6 pessoas. Então o primeiro desafio foi colocar todo mundo para conversar em 1h30. Isso é um pouco difícil porque os entrevistados já tinham um histórico de falar bastante, então a gente teve que mediar e fazer primeiro um relatório de perguntas bem direcionadas para cada um. Então, sabendo do histórico dessas pessoas que falavam bastante, eu me encontrei com cada uma delas anteriormente ao dia do evento para falar o que eu ia perguntar e mais ou menos direcionar, para dar mais ou menos 5 minutos cada uma primeira volta, que claro que eu sabia que ia ser o dobro, foi o que aconteceu. Então cada entrevistado mais ou menos na primeira pergunta falou de 10 a 15 minutos. E depois a gente fez uma volta, né, nas outras perguntas e por fim um fechamento geral. Então eu considero que foi muito importante porque foi praticamente uma metodologia de grupo focal, só que de uma maneira mais interativa, porque eram várias pessoas além do público. Eu pensei no início, como essa sala de 200 pessoas, vai ser difícil, né? Além do talk show, se a gente abre um pouco a discussão com a sala, vai ser muito longe do foco, né? Vai se afastar um pouco do nosso objetivo. Mas, na verdade, todas as pessoas que foram dentro da oficina, que participaram aqui na sala, consumidores, pessoa do Secretariado do Meio Ambiente, pessoa do MST, dos movimentos sociais, todos tinham uma relação forte com essas questões da alimentação sustentável e ficava muito interessado para essas questões de alimentação urbana. Aí todas as intervenções na sala ficavam muito relacionadas com nossa problemática e nossas questões dos impactos. E outra coisa também que foi interessante é que a gente não imaginava ter tanta discussões com os nutricionistas. As nutricionistas que era dentro da sala não era realmente acostumada também a conversar, a dialogar com as comunidades. São nutricionistas das áreas urbanas que trabalham mais as dimensões de nutrição em relação com a saúde, mas não se preocupava muito dessa questão dessas questões de comunidade. Eu avalio que foi excelente, porque eu tinha realmente ficado receosa com a metodologia por causa do tempo, mas no final das contas deu certinho, deu o tempo correto, todo mundo conseguiu falar e foram passadas informações muito importantes. E o que eu achei mais interessante é que a gente montou esse talk show de acordo com uma experiência específica, que foi o Buriti Zen. Como o Urbal ele tem esse objetivo de verificar a inovação no campo da alimentação, a gente conseguiu ver realmente como a inovação do Buriti Zen se construiu. Então, a partir da criação das redes sociais, né, com os agricultores, o chefe de cozinha e os consumidores, a gente conseguiu ver alguns entraves, né, algumas dificuldades, conseguimos ver vantagens de trabalhar com a biodiversidade, desvantagens de trabalhar com a biodiversidade. Conseguimos ver a questão da precificação, tanto do lado do produtor quanto do lado do chefe. A gente conseguiu atrair 2 chefes, que fica realmente muito difícil. A gente fez o convite para todos os chefes que a gente entrevistou, mas chegou que eles não apareceram. Aí esse é um ponto negativo, que a gente pensava ter mais participação dos chefes, mas é realmente difícil trabalhar com os chefes de cozinha, principalmente aqueles que têm um restaurante, que são muito ocupados. Uma das dificuldades que eu encontrei também foi o fato de terem sido 2 talk shows seguidos. Então a gente não fez um intervalo
foi tudo no mesmo dia e o primeiro talk show tinha sido bem intenso, muitas informações, muita participação do público. E o auditório estava cheio. No segundo momento, o que aconteceu? Esvaziou o auditório, né? A gente ficou com 10% do que tinha. E foi justamente no talk show das pessoas que vieram de muito longe. Então, eu senti que eles ficaram um pouco desprestigiados pelo público. A gente teve, nesse segundo talk show, 2 pessoas que vieram de muito longe. O Eranti, que veio da comunidade do Xingu, né, dos Quincede, que fica a 2 dias de Brasília. E a Dona Fiota, que veio também do território Calunga, que também demora mais ou menos 2 dias para chegar, dependendo da estrada, né? 1 dia, 2 dias. Então foi um investimento muito grande para eles e para o projeto trazê-los, né? E na fala deles tinha pouca gente. Não que eu acho que quantidade é mais importante do que qualidade da conversa, que foi muito rica, principalmente pro projeto, para a gente conseguir fazer algumas análises que a gente não tinha tido oportunidade de fazer antes. Porém, eu acredito que teria sido de grande valia se a gente tivesse um auditório cheio de chefes de cozinha, de gastrônomos, de nutricionistas, de professores universitários. Então, eu acho que isso foi uma coisa que para uma próxima oficina a gente poderia fazer diferente. E um dos pontos, não sei se vai ficar, mas um dos pontos negativos, né, que eu pude perceber na oficina é que 2 talk shows seguidos sem um intervalo acabou tornando-se cansativo para a maioria do público, tanto que esvaziou bastante, né, o segundo talk show. Então eu acho que se tivesse sido talvez o dia inteiro e com menos atividades seguidas, talvez seria mais interessante para o público de modo geral e até para a gente não cansar tanto. Então, para uma próxima oficina seria melhor programar algo o dia inteiro, mas menos cansativo, com mais coisas envolvendo algum lanche, almoço, para ficar todo mundo junto e trocar experiências entre o almoço, entre as refeições. Isso é sempre muito importante e acaba a gente conseguindo mais informações, principalmente dos agricultores, em horas assim do que nas horas mais formais, quando está lá sentado no palco com mais pessoas. Eu desconcordo um pouco com Taina e Denise em relação com a questão do ter 2 talk shows e ter um intervalo no meio dos talk shows. Eu acho que a gente teria que fazer um talk show com todos os participantes e não ter intervalo, porque o que atrapalha mesmo é ter esses 2 talk shows, porque no final do primeiro talk show o que aconteceu? As pessoas que ficam muito interessadas com a fala de todos os outros começaram a se interessar e a falar junto, né? Em direto com eles. Aí ficou um pouco bagunçado e atrapalhou bastante a dinâmica, né, do segundo talk show. A gente tinha apenas 1h30. De um lado é muito curto, né, para tentar falar de todos esses impactos, mas de outro lado também muito cansativo. Então, qual é a boa fórmula, né, entre os dois? Ter um dia inteiro, mas um dia inteiro também muito cansativo, né, para as pessoas que não estão acostumadas a falar a esse tipo de exercício, né, fica difícil para eles aguentar, né, um dia inteiro. Sobretudo que a metodologia talk show, todo mundo não fala no mesmo tempo, né? Então, se tem 20 participantes, tem um só que fala, depois o outro, né? Mesmo se são falas curtas, né? É uma sucessão de fala, né? Pode interromper, mas fala pouco tempo, mas nem todos falam no mesmo tempo. Então, fica um pouco mais difícil que um trabalho de grupo. Como a metodologia era uma metodologia mais de perguntas, respostas, né, e interação, né, foi bem interativa entre os participantes, com a sala, foi tudo bem, mas o problema é que a gente não conseguiu ir com mais detalhe, né, na questão dos impactos, né. A gente tinha alguns elementos, né, mas realmente no detalhe, né, por exemplo, o nível da renda, né, qual é o diferencial, né, o nível da renda, um agricultor, quais são as problemáticas da inclusão social. A gente não conseguiu ir realmente no detalhe, né, desses impactos. Isso foi
realmente uma coisa que era difícil através dessa metodologia. Mesmo se a gente tem um panorama geral, mas a gente não tem o detalhe. E também uma das dificuldades foi que a noção de caminho do impacto, eu acho que era um pouco difícil para entender, principalmente quando você trabalha com chefe de cozinha, ou até com agricultores, comunidades tradicionais. Noção de caminho de impacto para eles não quer dizer nada. A gente tinha que explicar, a gente tentou explicar através do vídeo, a gente tentou explicar através de uma introdução com alguns slides para explicar isso.